Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, são 10 horas e mais 51 minutos em São Luís do Maranhão. Você acompanhando nossa programação, tá na hora do quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje vamos responder aqui a pergunta do André Rodrigues, ele é da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e ele quer aqui que a gente separe as trombetas para ele, né? Ele quer que a gente explique aqui a história das trombetas e tal. Ele usa aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e Apocalipse 11, 15. Ele quer saber se essas trombetas aqui são tudo a mesma, né? Será que é a mesma? Será que é a mesma? Será que não é? Vamos lá, vamos explicar. Porque quem pergunta quer saber. O quê? Não acredito. É verdade. Vamos lá. O nosso ouvinte, ele faz a indagação. As trombetas que se referem aos textos de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Apocalipse, capítulo 11. Ele quer saber se são as mesmas ou se são trombetas diferentes. Olha, expressadamente, eventos escatológicos são diferentes. A gente vê aqui já que os eventos escatológicos aqui são diferentes. Vejamos os textos. A última trombeta em 1 Coríntios, capítulo 15, diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Tá bom, minha irmã. Opa, já calma, né? E os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então aqui trata-se de um dos capítulos mais esclarecedores sobre o que acontecerá com os crentes que estão nesse momento no paraíso, né? Aguardando e com os salvos que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, assim, a última trombeta de que fala o texto referido, ao forte, né, chamado, o chamado de Cristo a todos os salvos para o arrebatamento, os mortos salvos que estão no paraíso, bem como os que estiverem vivos, terão seus corpos transformados em corpos gloriosos, semelhantes ao de Cristo, né? Semelhante ao de Cristo. Então, isso após ressuscitarem, né? Conforme Filipenses capítulo 3, versículo 21. A trombeta de Deus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, a gente compara o texto com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, e com o de 1 Tessalonicenses 4, 16. Então, podemos dizer que a última trombeta é também a mesma trombeta de Deus, né? É a mesma trombeta de Deus. É a mesma trombeta. Então, a trombeta que convoca de modo impactante e com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, não obstante todo essa animação dos chamados, só os salvos em Cristo ouvirão essa convocação para o encontro glorioso da igreja com Jesus, a sétima trombeta do Apocalipse. Já João teve a revelação dos 7 selos que marcaram os juízos de Deus sobre a humanidade, ímpia. E na abertura do 7º selo, inicia-se 7 eventos
São eventos marcados pelas 7 trombetas. E na 7ª trombeta há um anúncio de 7 outros eventos, tipificados pelas 7 taças da ira de Deus. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo. Ele reinará para todo sempre, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Enquanto a última trombeta, que é a trombeta de Deus a ser tocada para despertar todos os salvos para o arrebatamento, a 7ª trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ela tem outra finalidade. O quê? Não acredito. Ela tem outra finalidade e muito significativa e impactante. Ela anuncia a proclamação de Cristo Jesus como Rei universal sobre todo mundo. Então, uma trombeta chama o povo para o arrebatamento, anuncia o arrebatamento, e a outra proclama Jesus Cristo como Rei universal de todo o mundo. De todo o mundo, certo? E que o seu reino durará para sempre, para sempre. E em Apocalipse 20, versículo 4, vemos o julgamento das nações. O reino do céu. Tá bom, irmã, tá bom. Já calma. Então, em Apocalipse 20, versículo 4, nós vemos o julgamento das nações. O reino de Cristo no milênio, que cumpre-se aquilo que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor, sobre o reino que não terá fim, lá em Daniel capítulo 2, versículo 44. Então, assim, a trombeta de Apocalipse 11, 15 é distinta da trombeta de Coríntios, né, de 1 Coríntios, capítulo 15, 51. São trombetas diferentes. São distintas, né? Da primeira. Então, a trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ela anuncia que Jesus vem. Então, aqui a diferença está entre a trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, que é uma, e a trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, 51, que é outra trombeta, né? Que é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Então, a de Coríntios 15 e de Tessalonicenses 4 é a mesma. Já a de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é uma trombeta diferente, tá bom? A diferença está que uma anuncia o arrebatamento e a outra proclama Jesus como Rei do Universo, tá certo? Portanto, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão, nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês agora com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. A todos vocês, uma ótima terça-feira e que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui. Tchauzinho. Chegamos ao final de mais um programa. Bom Dia Super Dia! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.